Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à última análise da Gazeta do Povo. Olha, a história nos ensina essa lição. Quanto mais um ditador se encontra enfraquecido, mais proliferam as homenagens e exaltações à sua figura, como uma reação à perda de legitimidade e de poder. É o que acontece hoje no Brasil com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Sancionado pela Lei Magnitsky como violador dos direitos humanos, o ministro foi citado em um artigo do jornal americano Wall Street Journal como líder de golpe de Estado no Brasil. Justamente ele que tanto acusa aos outros de dar golpe de Estado. Numa tentativa de mostrar que não está isolado, Moraes participou hoje de manhã de uma semana jurídica no Tribunal de Contas de São Paulo, onde foi agraciado com o colar do mérito da Justiça de Contas. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o prefeito da cidade, Ricardo Nunes, preferiram ficar bem longe da homenagem. Optaram por fazer entregas de motocicletas a policiais e guardas municipais do que aparecer em foto ao lado de Moraes. Curiosamente, em seu discurso no Tribunal de Contas, Alexandre de Moraes deu a deixa para os seus colegas agirem, quem sabe. Disse que o judiciário é um espaço onde uns corrigem os equívocos e erros dos outros. Terá sido esse um recado involuntário? Um lapso de memória? Convido você a acompanhar a partir de agora esse debate no Última Análise que está começando. E hoje a gente tem de volta a companhia do Deltan Dallagnol. Tudo bem, Deltan? Bem-vindo novamente. Bem, Tosi, bem, nossa audiência maravilhosa, Gui, André, Marcília, estamos aqui descansados e prontos para seguir batalhando juntos. Guilherme Kilter, salve, como você está? Salve, Tosi, boa noite a você, Deltan, Marcília e toda a nossa audiência. E vamos ao telão com o André Marcília. Tudo bem, Marcília? Tudo ótimo. E com vocês? Boa noite a todos. Vamos lá. Olha, em menos de 24 horas separam os dois fatos. Primeiro, o Wall Street Journal publicou um artigo que diz que o STF deu um golpe no Brasil. Horas depois, o principal articulador deste suposto golpe, o ministro Alexandre de Moraes, era homenageado no Tribunal de Contas de São Paulo com o colar do mérito da Justiça de Contas, como a gente disse. Esse é o nome da homenagem feita para ele, colar do mérito da Justiça. Acompanhem o que disse Alexandre de Moraes sobre os eventos do 8 de janeiro de 2023, hoje, nesta homenagem. Nós tivemos uma tentativa de golpe de Estado, no dia 8 de janeiro de 2023. E as instituições reagiram, as instituições souberam atuar dentro do que a Constituição estabeleceu. Então nós realmente podemos, com erros e acertos, porque isso faz parte de qualquer instituição composta por seres humanos. As instituições, elas acabam, obviamente, repetindo os erros dos seres humanos. Exatamente por isso, o judiciário é um órgão colegiado, para que os erros diminuam, para que uns corrijam equívocos e erros dos outros. Mas nós podemos realmente comemorar que a independência, a autonomia dadas ao Poder Judiciário pela Constituição de 1988, ela garantiu o fortalecimento das instituições, a democracia no Brasil e, obviamente, junto com outras instituições e outras previsões constitucionais, a efetividade de direitos fundamentais que até 88 seriam inimagináveis no Brasil. Pois então, descrição bem diferente desta fez a analista do Wall Street Journal sobre os eventos de 8 de janeiro. E a gente pode acompanhar na tela. O senhor da Silva tomou posse sem incidentes em 1º de janeiro, mas uma semana depois um grupo de bolsonaristas marchou em direção a prédios federais em Brasília. Algumas pessoas entraram onde houve violência e vandalismo. O tribunal classificou a ação como uma tentativa de golpe, mas a maioria dos envolvidos parecia ser formada por gente simples, gente marginalizada, vagando pelo local sem armas. Nenhum soldado saiu das instalações militares.
Segue ainda. O ministro Moraes instaurou 3 novos inquéritos secretos. Cerca de 1.500 suspeitos foram presos e alguns permaneceram presos por até 1 ano, aguardando julgamento. Alguns foram condenados a penas severas por transgressões menores e, em um país onde a violência da esquerda é recebida com compreensão, as punições pareceram, em muitos casos, indevidamente severas. O tribunal alegou conspiração e iniciou investigações com o objetivo de desvendar a desinformação disseminada por autores intelectuais e instigadores do motim de 8 de janeiro. Bolsonaro e seu círculo íntimo ainda enfrentam julgamentos por suposto planejamento, por terem supostamente planejado um golpe. A gente vê aí narrativas bem diferentes, né? O ministro dizendo que o judiciário agiu e age dentro das prerrogativas para proteger a Constituição, né, para salvaguardar o Estado Democrático de Direito. E a analista do jornal Wall Street Journal vai noutra linha, mostrando que, na verdade, existe já, como foi colocado no destaque, na manchete do jornal, existe um golpe de Estado pelo STF no Brasil. Assim, Tosi, essa análise da Mary O'Brady é uma análise que é ainda mais importante quando você olha para o fato de que é alguém distante, imparcial. Ninguém pode acusar ela de ser bolsonarista, enviesada, de direita, alguém que está passando pano para excessos da direita brasileira. Não! Ela é uma jornalista que faz parte do corpo editorial do Wall Street Journal. O Wall Street Journal é um grande jornal americano, um dos mais lidos do mundo. Ele faz ali uma espécie de contraposição ao Washington Post e ao New York Times, que são jornais de centro-esquerda, enquanto o Wall Street Journal está ali no centro-direita, mas é um jornal ali que tem um afastamento, uma isenção para se posicionar de modo firme, claro e inquestionável. E ela é uma estudiosa do Brasil, das Américas, escreve semanalmente sobre as Américas fora dos Estados Unidos para o jornal, e ela acompanha a situação do Brasil com lupa faz muito tempo. Ela já tinha escrito já no ano passado, em setembro, em fevereiro desse ano, apontando que a Corte, o Supremo Tribunal Federal, tinha se tornado uma corte política que estava emitindo decisões de cunho partidário, inclusive quando censurou o X no Brasil, e dizendo que a Corte estava censurando 2 tipos de situações. Situações são críticas a Lula, críticas ao governo Lula, e críticas ao próprio Supremo Tribunal Federal. Mas a maior porrada, sem sombra de dúvidas, veio hoje. Veio hoje quando ela falou, Gui, que, com todas as letras, que existe sim um golpe de Estado no Brasil. E não é uma tentativa, existe um golpe de Estado no Brasil. Mas não foi dado pela direita, é sim dado pelo Supremo Tribunal Federal. A maior porrada, talvez, de todo o artigo já tenha sido no título quando ela fala isso. E aí, ela vem, quando ela trata do 8 de janeiro, para ninguém ter dúvida, alguém distanciado, praticamente ela fala assim, olha, pessoas ali vagando de tênis no lugar. Ela fala assim, não tem nenhuma característica ali de golpe de Estado. Contrasta a punição dos, aspas, golpistas do 8 de janeiro com a esquerda que praticou vandalismo nos piores das praças dos 3 poderes, mostrando que foi desproporcional e deixando claro para todo mundo ver, de modo inegável, que não teve ali uma tentativa de golpe de Estado. E mais uma vez, alguém isenta, distante. Então, esse editorial, ele vem consolidar um sinal dos tempos sobre o qual a gente precisa falar. Alexandre de Moraes nunca esteve tão frágil na história. Acho que hoje vale a pena a gente aprofundar isso mais tarde, Tosi. Agora, esse artigo ele veio como um manifesto, um sinal dos tempos de que todo mundo agora está percebendo, enfim, os abusos do Supremo Tribunal Federal. Esperamos que a imprensa brasileira tome vergonha na cara, deixe de lado seus interesses econômicos e de fontes e passe a criticar os abusos, os excessos e pedir a responsabilização daqueles que vêm há 6 anos abusando do seu poder. A gente vai destacar depois uns trechos da argumentação desse artigo, mas o que o Deltan colocou aí já abre, né, o cenário para a gente entender quão impactante é a manifestação desse jornal. A gente vinha conversando na última análise já outros dias que parece que a realidade brasileira, a opinião pública e mesmo a grande mídia se move quando repercute lá fora, quando sai alguma coisa lá fora, né? E não quando ficamos aqui bradando, aqui um veículo ou outro que fica falando, as pessoas simplesmente fazem ouvidos moucos.
É por isso que as redes sociais tomaram essa proporção que tem hoje, né, Tosi? Porque as pessoas veem na televisão, veem o que está acontecendo na grande imprensa, na grande mídia, e veem que não é verdade, não se sentem de fato representados. Falam, olha, isso aqui está enviesado, isso aqui é força barra, isso aqui é demais. Aí chega uma imprensa grande internacional como o Wall Street Journal e mostra a realidade dos fatos, como nós temos narrado aqui na Gazeta do Povo há muito tempo. É desproporcional, é descabido, não houve golpe, a esquerda passa impune e ainda assim a grande imprensa se recusa a tratar essa narrativa dessa forma. Sempre pegam ali a narrativa do Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, colocando os manifestantes do 8 de janeiro como golpistas na maioria das vezes. E eu me prestei à tortura, Tosi, de ouvir o discurso inteiro do Alexandre de Moraes nesse evento do Tribunal de Contas. Eu não sei se eu ficava confuso, se eu achava engraçado, porque em todo momento ele falava sobre as instituições, a democracia, aquelas palavras-chave que eles sempre usam para condenar as pessoas e para colocar a narrativa deles, porque a democracia nunca esteve tão fragilizada por um discurso extremamente popular, um populismo extremo, ele fala, claramente uma referência aí a Bolsonaro, a direita e tudo mais, o populismo extremo que está acabando com a democracia, as instituições. E aí nesse discurso ele diz que é necessário um tripé para que uma democracia pare de pé, que é a independência do judiciário, o poder da segurança pública e mais uma estabilidade lá, que agora eu esqueci, não vem ao caso também, não tem importância nenhuma. Mas ele usa dessa narrativa constantemente. E aí chega uma imprensa desse tamanho, um órgão internacional com essa solidez, com essa densidade, para denunciar o que está acontecendo aqui no Brasil. E aí sim a gente se sente aliviado, porque a gente fala, pô, a gente não está louco. As pessoas lá de fora estão vendo da mesma forma que a gente. Não tem cabimento 1.500 pessoas serem condenadas como golpistas. Se não tinha uma arma, se não tinha nada, se não tinha plano de golpe, não tinha conspiração alguma, não tinha militar, não tinha nada envolvido. Então a gente consegue ter um alívio quando vem a imprensa internacional com um pouco de senso comum e um pouco de razão, porque eles já esqueceram. O senso comum já fugiu do Supremo Tribunal Federal tem muito tempo, inclusive as próprias linhas da Constituição. Sabe que ao fazer a transcrição, ao jogar a transcrição para o português desse artigo aí, eu fui, obviamente, pela inteligência artificial, né? Poderia fazer à mão, mas não se faz mais isso, né? Mas ali tinha uma expressão que ela usou que chamou o pessoal que estava de tênis lá passeando no dia 8 de janeiro, se manifestando e cometendo vandalismo, como cometeram, chamou de yahoos. Eu pensei, mas o que são yahoos no inglês, né? Yahoos, daí fui ver, é gente simples, gente sem muita instrução, ou gente mais, talvez mal comparando assim, gente caipira, talvez, alguns caipiras, ela quis dizer que foram lá. A gente sabe que era bem heterogênea a composição dos grupos que foram lá, mas era gente simples mesmo, né, Marcília, que esteve lá, e gente de tênis, e como disse a articulista ali, nenhum soldado saiu da caserna. Então, como que se pode continuar essa descrição de golpe de Estado, e golpe de Estado militar? A gente vai ver adiante que todo o tempo o Moraes fala de golpe de Estado relacionado às Forças Armadas. E ela, no início do artigo dela, diz assim, esse não é mais o golpe que se pratica hoje na América Latina, mas é um golpe de tomada das instituições por um viés político ideológico. E vamos nos lembrar que esses crimes que estão sendo imputados são crimes todos que pressupõem violência, né? Tanto que abolição violenta do Estado, né? Então, assim, qual é a violência que você pode promover sem arma, sem, enfim, um monte de senhores? O Moraes, ele insiste, né, que não tinham velhinhas de Bíblia, com a Bíblia na mão. Ele sempre fala isso, não eram velhinhas com a Bíblia na mão, mas não precisa ter Bíblia na mão e nem precisa ser velhinha, precisa ter arma. Tinha arma, não importa se tinha Bíblia. Ele sempre desmerece, né, o argumento de que aquelas pessoas estavam ali intencionadas, no sentido de que aquelas pessoas estavam ali buscando balbúrdia. Mas o ponto é que não se discute se elas estavam ali buscando balbúrdia. O que se discute é se a balbúrdia era um golpe de Estado ou pode ser um golpe de Estado violento. E esse é o ponto. E assim, de fato, né, é um negócio óbvio, que a gente devia estar dizendo que é óbvio há muito tempo. E a gente aqui, óbvio, na Gazeta nós estamos dizendo. Mas vamos nos recordar que a imprensa, de uma forma geral,
né, ou a grande imprensa, a imprensa tradicional, ela ainda hoje diz que houve um golpe. Nós temos advogados aí convictos de que houve um golpe perigosíssimo. Nós temos jornalões, como a gente diz, chamando a ocupação do plenário de golpismo, né? E toda a imprensa, de uma forma geral, chamando a isso de motim. Então, nós aqui usamos as palavras de uma forma muito brutalizada, para ter uma aderência ao Estado. Eu me lembro que há um tempo atrás, num vídeo muito, muito engraçado, aquele, como chama aquele escritor do Alto da Compadecida? Eu sou horrível de nome. Vocês se lembram? Como chama? Foi Suassuna, né? Suassuna, Ariano Suassuna, não é? Suassuna, o Ariano Suassuna, exatamente. O Ariano Suassuna, numa palestra, tem um vídeo ótimo em que ele diz o seguinte, que ele abriu uma vez um jornal e estavam dizendo que o Chimbinha era o Chimbinha do Calypso era um guitarrista genial. E ele dizia, e nessa palestra ele falava, olha, se você usar genial, se você gastar o adjetivo genial com o Chimbinha, fica muito difícil depois de você conseguir classificar o que você acha do Beethoven, o que você acha do Mozart. Se o Chimbinha é genial, o que a gente vai falar sobre esses outros compositores ou esses músicos? Então a gente precisa tomar cuidado quando a gente chama de golpismo uma ocupação de uma mesa, porque fica muito difícil a gente depois chamar de golpe os reais golpes que existem no planeta Terra. E a imprensa gastou esses adjetivos, e como gastou só para poder ter algum tipo de aderência ao governo, aderência a esse consórcio estatal, ou porque a gente tem que lembrar que existe uma boa parte da imprensa que tem um nojo estético ao bolsonarismo e tem um imenso medo de ser classificada como bolsonarista. Os grandes jornalões do Brasil, eles talvez prefiram aderir a um golpe de Estado real do que serem classificados como bolsonaristas, infelizmente. Então existe uma parte da sociedade que aplaudiu a tudo isso só porque era com o Bolsonaro, só porque o Bolsonaro seria o destinatário das condenações, e ainda aplaude por isso, né? Então é um jogo de interesses que corroeu o Estado. Claro, isso não está no norte de alguém de fora, e quando alguém de fora, um estrangeiro, olha isso e fala, como é que é possível um golpe de Estado com pessoas de tênis? Como é que é possível um golpe de Estado com pipoqueiro? Como é que é possível um golpe de Estado dessa maneira? Não é possível. Não é possível, mas a gente precisa entender que aqui dentro, boa parte da narrativa tinha um interesse específico, que era condenar o bolsonarismo, que é uma coisa que aqui a gente vem reiterando há muito tempo, né? Mas ainda hoje não se reconhece na grande imprensa que é isso. O que se está querendo é condenar o bolsonarismo. Eu inclusive, cheguei em algum momento a dizer que o desejo do consórcio estatal é relegar o bolsonarismo ao que é o PSTU, que é um partido que os caras ficam falando lá, ninguém dá a mínima, sabe? Fica ali existindo sem existir, sem qualquer chance. Mas o bolsonarismo não tem chance. O bolsonarismo, ele sobrevive e insiste em ser relevante, e isso ofende esse establishment e faz com que eles insistam nessa história do golpe, em silenciar o Bolsonaro e etc. Tudo aquilo que a gente vem dizendo e já sabe. Para alguém de fora, é só bizarro, mas aqui dentro é pior ainda. É pior que um golpe, vocês percebem? É pior ainda que um golpe, porque é um golpe dado também não só pelo Estado, pelo STF, mas é dado pelo STF em comunhão com o Executivo e com a complacência de parte da imprensa que quer o bolsonarismo fora do tabuleiro político. Então é algo ainda pior do que se fosse só o STF. O STF, ele é o canhão, ele tem sido o canhão, e o Moraes é a bola de dentro do canhão, né? Agora, tem gente ali acendendo o pavio, tem gente ali mirando o canhão, tem muita gente nesse golpe que não deveria estar. A gente já segue o nosso debate, agora vamos rapidamente para um recado dos nossos patrocinadores. Olá, bancada do Gazeta do Povo e a todos os nossos telespectadores. Estamos aqui mais uma vez trazendo o Artrolumes,
o único tratamento ortopédico natural do Brasil que com uma semana de uso, isso mesmo, uma semana, 7 dias de uso, ele vai estar tratando e regenerando aquelas cartilagens afetadas pela artrite, artrose, osteoporose, hérnia de disco, bico de papagaio, a terrível fibromialgia. Tudo aquilo que a dor tirou da sua vida, tudo aquilo que a dor limitou aqueles momentos felizes com a família. Às vezes caminhar, subir e descer uma escada se torna um sacrifício, até acordar sem fazer aquela careta. Então o Artrolumes, ele vai estar devolvendo para você todos esses momentos, todos esses movimentos na sua vida. Como isso é possível, Robson? O Artrolumes, ele tem em sua fórmula premium e concentrada o famoso ácido hialurônico ortopédico, o mesmo daquelas famosas infiltrações, que são injeções aplicadas diretamente nas articulações. Porém, essas aplicações doem. E além de doer, dói também no bolso, porque uma única aplicação hoje não sai por menos de R$2.000. Em alguns casos, é até necessário mais de 2 ou 3 aplicações para alcançar um objetivo. Diferentemente disso, o Artrolumes são cápsulas que você vai estar tomando 2 vezes ao dia. Tomou café da manhã, toma uma. Jantou, toma novamente. Dessa forma, com 7 dias, todos aqueles movimentos que hoje você não faz, você voltará a fazer. Então não perca tempo. A sua liberdade de movimento está apenas a uma ligação de distância. Então ligue agora mesmo no 0800 100 0122. Claro, ele é um produto certificado pela Anvisa. É um produto 100% seguro, sem contraindicações. Em sua fórmula, todos os ingredientes são pensados para te dar um resultado rápido e seguro. Então temos o ácido hialurônico, a coenzima Q10, que vai te devolver energia, o magnésio, que é o maestro dos suplementos alimentares, o colágeno tipo 2, a condroitina e também a cúrcuma, que são poderosos anti-inflamatórios. Essa combinação perfeita faz hoje do Artrolumes o melhor tratamento ortopédico do Brasil. Então ligue agora. Os 50 primeiros que ligarem estão ganhando 80% de desconto. É isso mesmo, 80% de desconto. E ainda, uma pistola massageadora de presente, uma caixa de som Bluetooth e as pomadas de nanotecnologia, sucupira e cartilagem de tubarão. Ligue agora mesmo, 0800 100 0122. Lumes Suplementos. Voltamos ao nosso debate e eu queria chamar a atenção por um ponto ali da fala do ministro Moraes, que eu até comentei antes, mas a gente comentou sobre o jornal e acabou não dando muita atenção a isso. Eu queria destacar que ele afirmou o seguinte, que o judiciário é composto de colegiados justamente para que uns corrijam os erros dos outros. Será que ele está admitindo o erro e está quase que pedindo para os colegas o corrigirem, ou é só uma frase solta ali sem muito significado? Todos acho que essa frase é muito simbólica, ela diz muito. Eu acho que ela é o ápice de um processo de fragilização de Alexandre de Moraes. Me parece que Alexandre de Moraes está mais frágil do que nunca. Há poucas semanas, o governo Lula fragilizou o Moraes, jogou ele na fogueira, ao mandar uma carta por meio do Ministério da Justiça para os Estados Unidos, reconhecendo que Moraes abusou e violou a soberania americana e que as ordens de Moraes de notificação de pessoas e empresas estrangeiras fora dos canais oficiais era ilegal. Eles reconheceram a ilegalidade do procedimento. Pouco tempo depois, nós vemos agora no Senado Federal se atingirem 41 assinaturas para o processo de impeachment. Falta Alcolumbre, a gente precisa falar de Alcolumbre, é um assunto importante, Tosi, para a gente abordar, mas no Senado se alcançaram 41 assinaturas. E na Câmara, enquanto isso, houve um compromisso agora de se avançar a pauta do fim do foro privilegiado, o que vai tirar poderes do STF sobre o Parlamento e vai tirar poderes de contenção do Parlamento em relação a iniciativas contra o Supremo Tribunal Federal.
Nós vemos pela primeira vez, depois da ordem de Moraes e prisão de Bolsonaro e um pouco antes naquela censura na tornozeleira e na censura de Bolsonaro, pela primeira vez todos os grandes editoriais do Brasil, dos grandes jornais do Brasil, se uniram à Gazeta do Povo numa só voz, criticando os abusos do Supremo Tribunal Federal. Nós vemos a voz da mídia estrangeira também crescente, culminando com a voz de hoje do Wall Street Journal, falando que sim, há um golpe de Estado no Brasil e o responsável é o Supremo Tribunal Federal. A gente tem as ordens norte-americanas não só contra Moraes, mas agora mapeando para punir a esposa, para punir escritório de advocacia relacionado à esposa e aos filhos do Moraes. Existem ainda críticas que vieram recentes de diferentes funcionários do Departamento da Secretaria de Estado americana contra Moraes. Vejam aqui, o Christopher Landau, o vice do Marco Rubio, chamou Moraes de usurpador de poder ditatorial. O Darren Beatty, que é Senior Official Undersecretary for Public Diplomacy, que é o subsecretário de Diplomacia Pública do Departamento dos Estados Unidos, ele fez um post que foi publicado também pela Embaixada, dizendo: o ministro Moraes é o principal arquiteto do complexo de censura e perseguição direcionado a Bolsonaro e seus apoiadores. Vão lembrar que o STF não tem apoio popular. E aí, nessa semana, pela primeira vez, Gilmar Mendes, em reuniões com interlocutores, passou a admitir excessos. Gilmar Mendes, o homem mais poderoso da República, o ministro mais poderoso do Supremo Tribunal Federal, maior aliado e protetor, blindador de Alexandre de Moraes, passou a reconhecer excessos do ministro. E hoje, pela primeira vez, Alexandre de Moraes faz um meia-culpa e reconhece erros, mas ao mesmo tempo, para se blindar, ele não só reconheceu erros, mas chamou atenção para o fato de que se houve erros, eu não errei sozinho, foram decisões colegiadas que foram assinadas por todas, mas isso é mentira. André Marcília está aqui para não deixar eu mentir. O meu caso, o caso de clientes de André Marcília não foram sufragados pelo colegiado, foram iniciativas individuais que jamais foram levadas ao colegiado. Mas ele invocou esse argumento para ele não ficar desprotegido no momento de máxima fragilidade em que a lei Magnitsky torna ele leproso. Os bancos já disseram agora recentemente, fragilizando ele ainda mais, que não tem como barrar Magnitsky contra ele e os seus efeitos, e tornam ele leproso na medida em que apoios ostensivos a ele podem tornar essas outras pessoas que o apoiam novos alvos da lei Magnitsky. E várias matérias e bastidores mostram que sim, o Supremo Tribunal Federal não quer acusar o golpe. Sim, o Supremo Tribunal Federal não quer mostrar que está doendo, mas eles estão todos tensos, preocupados, estão todos pressionados pela potencial aplicação da lei Magnitsky. A ponto de, nas reuniões que eles conduziram com os bancos, as reuniões eram amigáveis com os bancos, mas eram tensas da parte dos ministros. Eles estão preocupados. Saiu hoje também uma matéria mostrando que um político de décadas de Congresso falou com ministros supremos e estão preocupados a essa altura da vida. Eles não querem ter esse peso da Magnitsky sobre a sua reputação, sobre a sua imagem, mas especialmente sobre o seu patrimônio, o patrimônio da sua família, sobre a sua tranquilidade financeira, sobre os seus negócios de vida financeiros particulares e empresariais e advocatícios das suas famílias, que em geral são a maior fonte de renda da família. Lembrando que a ministra Eliana Calmon, que foi uma ministra do STJ, ela disse que os escritórios de advocacia que pertencem aos filhos e esposas dos ministros dão a eles um poder econômico, enquanto eles têm o poder judicial, o poder da caneta, o poder político, formando, nas palavras dela, um acasalamento perfeito que vai ser atingido nessa nova leva, segundo a imprensa, de Magnitsky que está sendo projetada pelos Estados Unidos. Então, Tosi, hoje esse discurso de Moraes representa o ápice da fragilização de Moraes até hoje. Pela primeira vez, ele reconhece, sim, houve erros, ele tenta ainda se blindar, recorrendo a uma colegialidade, a uma aprovação, a um endosso por parte dos outros ministros, o que não é, na maior parte dos casos, verdade, o que é uma mentira na maior parte dos casos, mas ele aponta, ele acusa o golpe, ele está fragilizado, mais do que nunca, e é o momento da gente manter a pressão, manter os avanços, manter a luta para a gente defender os nossos direitos, a verdadeira democracia e o restabelecimento do Estado de Direito no Brasil. Ô Tosi, sabe quando você está andando de bicicleta, quando eu era menor, né? Claro que com essa idade já não trocou a bicicleta por carro. Ô Tosi, não deixa, Tosi.
Não deixa, Tosi. Fala, eu ando de bicicleta. Melhor que você. Ando de É que skate. ele anda de tico-tico ainda. Não deixa eu falar, gente. Assim tá demais, hein? Brincadeiras à parte, quando você está andando de bicicleta, você trupica, cai, tem muita gente assistindo, você fica envergonhado, fica, meu Deus do céu, você levanta, finge que não aconteceu, com a cara toda ralada, o joelho todo quebrado, e você faz todo o esforço possível para parecer que você está bem, mesmo todo mundo sabendo que você não está e está preocupado com você, visivelmente com sinais de dor. É exatamente o que está acontecendo com o Alexandre de Moraes. Ele tomou um baita de um tombo, foi derrubado pela Lei Magnitsky e agora ele quer dar todos os sinais publicamente de que ele está bem, que está com vigor. Vai no jogo do Corinthians, mostra um dedo pro torcedor que está xingando ele aqui, vai receber uma homenagem no Tribunal de Contas de São Paulo, recebe lá a medalha, fica todo pomposo, tira foto com os alunos dele da USP. Ou seja, uma pessoa que não tem identidade própria precisa da aprovação dos outros para manter o que ela está fazendo em curso. E aí ele fica nesse dilema. Por um lado, tem os Estados Unidos aplicando Lei Magnitsky, aplicando sanções financeiras. Tem parte da imprensa, tem parte do Brasil criticando as minhas atitudes. O que eu vou fazer? Eu vou ouvir quem está batendo palma, quem está aprovando o que eu estou fazendo. E essas pessoas eu vou ignorar, vou taxar como golpistas, vou taxar como violação à soberania, para que essas pessoas que estão me aprovando continuem comigo. E aí essa fala dele de que as decisões foram todas colegiadas é no mesmo sentido. É tipo assim, não era só eu que estava andando de bicicleta, vocês todos estavam comigo aqui, vocês todos estavam vendo o que eu estava fazendo, todos vocês estavam aprovando, todos vocês estavam junto comigo. E aí ele vai pegar casos específicos em que levou, de fato, algumas decisões colegiadas, como a prisão do Bolsonaro, agora o uso da tornozeleira eletrônica, levou, teve voto contrário? Teve, mas levou. Usa esse específico, mas deixa de lado todas as outras decisões monocráticas dentro de inquéritos ilegais que ele tomou, que não foram ao voto dos outros ministros. E aí ele fica nesse dilema de, poxa, vocês estão comigo ou não estão? E ele quer dar todos os sinais publicamente de que estão. Quando os ministros dificilmente vão se manifestar publicamente. Pouquíssimos se manifestaram publicamente. Barroso e o Dino, se eu não me engano, agora de cabeça. Mas a maioria se recusou a assinar a carta em apoio a ele. Metade dos ministros não foi no jantar que o Lula chamou depois da aplicação da Magnitsky. Ou seja, Moraes está de fato isolado. E agora, como ele está se vendo num limbo, num beco sem saída, ele quer se mostrar forte. Quer mostrar que tem de fato aprovação, que tem de fato os pilares que o sustentam, para não parecer fraco. O maior medo dele é esse. Parecer fraco diante da população, parecer fraco diante das pessoas, porque um ditador não pode parecer fraco. Gui, mas esse negócio dele mostrar o dedo, me parece que é o contrário até. Não é ele querendo parecer que está tudo normal. É ele perdendo totalmente o controle emocional. Sim. O ministro Marco Aurélio foi entrevistado e falou que isso aí é surreal. O ministro do STF quebrando o decoro e mostrando o dedo. Aliás, quebrar o decoro é uma causa de impeachment. E ele mostrou o dedo, não foi nem para a torcida oposta. Foi para a própria torcida do Corinthians. O que mostra não só uma falta de apoio, uma erosão total de apoio, pelo contrário, um ódio que existe até da própria torcida de que ele faz parte em relação aos ministros do Supremo. Foi resolvido, Deltan, porque o fotógrafo que fez a foto foi demitido. Ah, então tá. Ah, verdade. Ficou pacificado, ficou resolvido. E não foi nem por isso, né? liberdade Não tem nada a ver com isso. A demissão no mesmo dia foi só uma coincidência. E, então, assim, para mim parece que ele tá bem abalado. E falando em abalo, eu queria dizer que eu tô um pouco triste hoje, viu? Porque eu olhei o Marcília e eu achei que ele ia vir com o óculos novo dele. Eu vim com o meu óculos novo aqui só para prestigiar o Marcília. Um óculos novo chique dele, muito mais chique do que o meu. Ó. E queria ouvir a opinião aí de vocês. Olha só que elegância, que coisa bonita. Você sabe que eu quero imitar o Kakai, né? Que o Kakai usa esses óculos. Então, mas eu tô vestido aqui não tá de bermuda, da não, cintura para baixo. Não tô de bermuda. Olha, é que eu sou míope, né? Então eu tiro e ponho a depender de se está perto, se eu tô enxergando perto ou longe. Então quando eu tô perto, eu tiro os óculos, quando eu vou enxergar longe, eu ponho. Eu queria mas eu tenho sofrido bullying por conta desses meus óculos, mas vocês não vencerão. Seguirei com a minha assinatura. Eu quero dizer que eu achei elegante, que eu achei bonito. E quando você chegar na meia idade, mais tarde, você vai ter óculos multifocal, que nem eu. Eu já tô nessa, ó. Metade para baixo é para ver perto, para cima é para ver longe, Marcília. Mas viu, Marcília, o teu óculos assim,
Dá a impressão que é o caso daquele menino que pediu pro tio para usar óculos. Falou, tio, quero usar óculos porque fica bacana, fica legal. E daí o tio deu para esse garoto um óculos, só que não tinha lente, é só para ele usar. Tem lente esse teu óculos aí, Marcília? Tem lente. Infelizmente, né? Eu queria não ter de usar lente, mas infelizmente, eu tô numa fase que o meu, já que a gente entrou agora nessa conversa paralela, mas eu descobri que depois dos 45, você não adianta nem operar a miopia, porque se você operar, você passa a enxergar bem de longe, mas passa a enxergar mal de perto. Então eu tenho que escolher. Já é aquelas escolhas de velho, né? Infelizmente, não tem solução. Ou eu enxergo bem de perto ou de longe. Mas, enfim, você sabe que eu acabei de comprar. Quando eu comprei esses óculos, eu falei assim, agora eu preciso... Será que não está muito chamativo? Deu 3 minutos, me ligaram e falaram que tinha um velório. Infelizmente, um amigo tinha morrido. Cheguei a primeira aparição pública foi num velório com esses óculos. Imagina só que maravilha. Mas, enfim, isso não tem nada a ver com o assunto. O Deltan fica se desviando do tema e me leva junto e eu entro nessa erradamente. O ponto aqui, eu queria trazer uma questão que é a seguinte. Eu não tenho dúvida de que o Moraes, ele já está isolado e é uma questão de tempo para o Moraes sucumbir. Eu só tenho dúvida, realmente, se o Moraes vai ser tirado de uma ou de outra forma. Não tem como o país seguir com o ministro Moraes do jeito que está. Então, a minha dúvida é, o STF vai falar, Moraes, não dá mais, vá buscar uma embaixada, assim como o Barroso, né, que é uma embaixada, procura uma embaixada e um abraço, né? Ou se eles vão em algum momento se o Moraes não topar, dar um ok para o Congresso. Porque hoje o Congresso não segue adiante no impeachment porque o Alcolumbre e o Mota servem ao STF. Então, se eles podem dar uma carta branca para o Congresso, o impeachment ia adiante. Eles podem chegar para o Moraes e convencê-lo a pedir para sair. Mas o Moraes, cada vez mais isolado, não tem o que fazer. Ele está completamente isolado, né? Eu até amanhã espero publicar um artigo dizendo isso. É como um touro na arena. O touro na arena, ele toma aquela primeira picada, sabe? Aquela primeira picada que veio, eu não sei como chama aqueles caras, que vem com aquele negócio e dá uma primeira picada no touro. Ele tomou essa primeira picada, ainda vai demorar. A tourada não começou, mas a gente sabe como acabam as touradas, né? Então, me parece óbvio que isso ocorreu e ele percebeu que ele está sozinho na arena. Não tem mais touros, só está ele. Por isso ele vai pedindo a aderência dos demais, mas a aderência não vai vir. Não vai vir. No máximo que podem é dizer, olha, deu para você. Ah, mas ele pode querer levar todo mundo junto nessa história. Bom, eu realmente acredito que se ele tentar levar todo mundo junto, não vai ter apelo popular. Quem ouviria hoje o Moraes? Quem chegaria e daria ouvidos ao que o Moraes tem a dizer sobre os outros? Com qual moral Moraes falaria dos seus colegas? Então acho muito difícil que isso ocorra. Ele está sozinho, ele está percebendo isso, ele entendeu que ele está na arena e que é uma questão de tempo. O que eu, no entanto, preciso ressaltar é o seguinte, o projeto que está na mão do Moraes não é só do Moraes. O projeto de criminalizar, afastar e tirar do tabuleiro político o bolsonarismo, que é isso que estava por trás dessa história toda, não é um projeto do Moraes. E nem é um projeto só do STF. Dissemos agora há pouco. É um projeto do governo, claro, Lula, o interesse é total do Lula e do PT. É um projeto de parte da imprensa, que tem um nojo estético pelo bolsonarismo.
É de um projeto de muita gente. Então é necessário que a gente entenda que ainda que o Moraes caia, esse projeto vai voltar. Esse projeto não vai simplesmente sumir. O Moraes ele é só a vitrine desse projeto, mas esse projeto permanece. Então as pessoas não podem também se iludir de que o Moraes ele estava ali sozinho. Pois é, nessa fala, nesse discurso de hoje do Alexandre de Moraes, ele se justificou dizendo que o ativismo do judiciário, que se vê atualmente, é resultado do empoderamento da justiça lá pela Constituição de 1988. Vamos acompanhar esse trecho da fala do Moraes. Então, o Brasil, em 88, o Brasil, pela Assembleia Nacional Constituinte, o Brasil deu um basta a essa possibilidade de golpismo. O Brasil deu um basta a essa possibilidade de intromissão de forças armadas, sejam oficiais ou paraoficiais, na política brasileira. O Brasil deu um basta na Constituição de 1988 a ideia de personalíssimo, a ideia de populismo, em que pese, todos sabemos, que o texto da Constituição, ele prepara as instituições. O texto da Constituição, ele dá os instrumentos necessários para as instituições. Mas cada um de nós tem que fazer o seu papel para fortalecer as instituições. E nesses anos todos, desde 1988, nesses 37 anos que vão se completar da Constituição de 1988, é inegável que houve um fortalecimento institucional. Quero destacar mais um trecho da fala do Alexandre de Moraes, que ele repisa essa tese de que o judiciário só tem o poder que tem hoje porque foi empoderado lá atrás pelo legislativo e para contrabalançar as tentações autoritárias do executivo. Eu repito, na América Latina como um todo, o problema é que o poder legislativo sozinho jamais conseguiu fazer frente ou colocar freios ao populismo armado do executivo. Então, o que fez, e aí a humildade do legislador constituinte em 88, o que fez? Fortaleceu o terceiro ramo de governo, o judiciário. O poder constituinte em 88, ele trouxe para o Brasil a jurisdição constitucional dos países europeus, que até então não era efetiva no Brasil, e fortaleceu o terceiro ramo do governo, o ramo judiciário. Ele fez, em 88, o que John Jay, o primeiro presidente da Suprema Corte norte-americana, em 1787 e 88, nos famosos artigos federalistas, escreveu em relação à sua Constituição à época. Ele colocou o judiciário como ramo de governo, e no nosso dizer, como poder de Estado, de mesma estatura e mesma dignidade dos demais poderes. Como a gente viu, o Alexandre de Moraes tem convicção de que foi empoderado pela Constituição brasileira para dirigir o país, por assim dizer. Onde foi que os constituintes erraram ou não fizeram uma previsão correta do futuro, né? Ou eles, na verdade, não entregaram toda essa missão suprema ao Supremo, como defende o Moraes, Kilter? Eu acho que o Constituinte fez o papel dele, né, Thales? Que era escrever a Constituição, definir ali as responsabilidades, as leis, os direitos, as punições, em partes. O problema é o ministro não querer segui-la, né? Ignorar completamente, colocar numa gaveta e fazer o que ele bem entende. A partir da sua própria interpretação, a partir do seu ativismo judicial, pegar a letra da lei, jogar no lixo, e aí ele pode tudo, pode abrir inquérito, pode mandar prender, pode mandar soltar, pode intimar, pode ser juiz, acusador, vítima, tudo ao mesmo tempo. É isso que a gente vê o Moraes fazendo. Mas é interessante como ele tem a necessidade de reafirmar esse discurso,
de que ele está defendendo o Supremo Tribunal Federal, de que ele está defendendo as instituições, de que ele está atuando pelo fortalecimento da democracia no Brasil e que toda a história na América Latina leva a isso, que as instituições precisam desse fortalecimento. Veja, ele não está justificando as suas ações, ele está embasando a narrativa, ele está construindo a narrativa, tijolo a tijolo, que ele já vem construindo há muito tempo, desde que ele virou ministro do Supremo. E desde que ele vem cometendo sucessivos abusos, desde a censura à revista Cruzoé. Então a gente consegue entender que ele não está partindo do nada, ele está partindo de uma base que os outros ministros, em sua maioria, também apoiam, que o Gilmar Mendes apoia, que o Toffoli apoia, que em partes estão juntos nesse ativismo judicial que excede a letra da lei de pegar essa narrativa e não, peraí, nós temos que fortalecer as instituições, aquelas palavras-chave. Democracia, instituição, desinformação, palavras que eles esvaziam de significado para montar uma história, contar uma narrativa e a partir dessa narrativa criada, eles tomam as decisões judiciais. Não precisa mais da Constituição. Então, é claro, esse uso e essa volta constante à história, a outros países da América Latina, é engraçado que ele até cita ministro dos Estados Unidos, né, da Suprema Corte Americana, logo ele que foi sancionado pelos Estados Unidos, curioso, né, no mínimo curioso. Ele que em algumas entrevistas aí no passado também já citou os Estados Unidos como um grande defensor da liberdade de expressão, apesar das diferenças que tem com o Brasil, e agora, curiosamente, ele é alvo dos Estados Unidos por ser considerado um violador de direitos humanos, por violar a liberdade de expressão, por violar as empresas americanas e até cidadãos americanos, ainda mais, claro, com foco no Bolsonaro. Então, é no mínimo curioso a gente ver como eles vão desdobrando essas narrativas para defender as suas atitudes e os seus abusos judiciários sucessivos. Ô, Deltan, a gente pode pegar o que ele falou hoje com o que foi dito na semana passada pelo Gilmar Mendes. Gilmar Mendes fez uma brincadeirinha lá dizendo que tanto a Constituição como a Bíblia foram escritos de uma forma que cada um interpreta do jeito que bem entende, deram risada sobre isso. Livre interpretação. Não é assim nem com a Constituição e nem com a Bíblia, a gente sabe, né? Exatamente, mas eles fazem o que querem. E o problema, eu até achei que quando você falou da semana passada, você ia relacionar com o que falou Christopher Landau, que é o vice do Marco Rubio, secretário de Estado americano. E ele disse que no Brasil tem um problema, que existe uma separação de poderes para inglês ver. Ele falou que a separação de poderes não pode ser apenas uma regra formal. A separação do poder em 3 poderes existe para que quando um abusa, os outros freiem. Mas no Brasil, essa separação ela se tornou uma coisa apenas no papel. Na realidade, o poder que abusa não está sendo freado pelos outros. E isso decorre de uma série de fatores conjunturais. Talvez lá atrás o Constituinte não imaginou que o chefe do Poder Legislativo ia deixar de frear o Supremo Tribunal Federal porque ele tem o rabo preso no Supremo em uma série de investigações. Nem com 81 assinaturas. Exato, nem com a dele mesmo. Nem com a dele mesmo. 81 nem com a dele mesmo. E hoje o Gui Kilter fez mais uma das suas séries, mas das suas threads, mas eu estava procurando fios, eu estava procurando a palavra em português, esses fios virais no Twitter, que já está sendo bastante replicado, mostrando todo o rabo preso que a Alcolumbre tem junto ao Supremo Tribunal Federal. E haja rabo, hein, Kilter? Haja rabo. Você puxou lá os 10 rabos do cara que estão presos. É grande, não sei nem como é que segura de tanto rabo que tem preso lá no ficar falando Alcolumbre, lá no Supremo Tribunal Federal. Você tem investigação relacionada à emenda parlamentar, tem investigação relacionada à rachadinha, tem investigações relacionadas a irmãos deles, tem investigações relacionadas a crimes eleitorais. Tem investigações várias ali concentradas no próprio Flávio Dino, veja só, hein? Quanta coincidência, Flávio Dino. E então você tem aí uma conjuntura muito propícia a que o controle do poder pelo poder não seja exercida. E difícil lá atrás os constituintes imaginarem isso, viu? Até porque a regra do foro privilegiado no Brasil ela vem sendo expandida para expandir o poder dos ministros. Quem sabe a gente possa ter um controle de um poder pelos outros poderes mais efetivo a partir do momento que a gente acabar com essa figura do foro privilegiado que se mostrou tão nefasta no Brasil. Agora, ao mesmo tempo, hoje, alguns de vocês devem ter acompanhado, outros não, é importante estar atento porque saiu uma matéria dizendo que se está sim programando o fim do foro privilegiado, mas numa proposta de emenda à Constituição que já está sendo chamada de PEC da impunidade. A gente precisa ficar atento. Você tem que acabar sim com o foro privilegiado
restabelecer a prisão em segunda instância, senão ninguém vai para a cadeia, e não pode ser criado mecanismos de blindagem dos parlamentares do tipo, só pode começar uma investigação contra o parlamentar se o Congresso autorizar. Você imaginou isso? Aí você nunca vai ter uma autorização para investigar um Alcolumbre, um Hugo Motta, os dois têm várias investigações, rabos presos e fatos aí que precisam de atenção das pessoas. O Hugo Motta, agora recentemente, um novo escândalo foi o das funcionárias fantasmas vinculadas ao seu gabinete. Então, se você depender de autorização do Congresso para você poder investigar essas pessoas, isso nunca vai acontecer. A gente não pode usar ou alcançar uma solução para um grande problema que a gente tem, que é a falta de freios e contrapesos, criando um outro grande problema que é ampliar o buraco da impunidade para os crimes praticados por poderosos no Brasil. Porque daí ocorre o que já aconteceu em nossa história, de que tem gente muito poderosa e muito enrolada na justiça que concorre a um cargo eletivo federal apenas para ficar protegido, né? Sim. De responder qualquer processo. Mas isso já aconteceu aqui? Já aconteceu. Já aconteceu, será, Tosi? Só um pouquinho? Só um pouquinho. Marcília. Isso é o correspondente lá na USP, né? Aqui em São Paulo, na USP, que o cara prestava filosofia só para usar o clube, né? Que era fácil de passar. Então é mais ou menos isso. Então o cara entra, se candidata só para poder ficar impune. É mais ou menos essa analogia. Não, eu concordo com o Deltan nesse sentido. A gente precisa pensar muito bem em como fazer isso seguir adiante, porque não dá para trocar uma impunidade por outra. Não dá para trocar um sequestro da atividade parlamentar pelo STF por uma impunidade parlamentar. A gente sai da mão de um poder e cai na mão do outro. Isso não dá. O que eu imagino até que é uma proposta possível de se cogitar é até a diluição do foro privilegiado. A gente pode distribuir esse foro privilegiado por outros tribunais, porque o ponto aqui não é se o parlamentar deve ou não ser julgado por tribunais superiores ou por uma instância, vamos dizer, superior. Eu não sei se é uma boa ideia jogar sempre parlamentares ou todos os parlamentares para a primeira instância, porque você também pode ali gerar uma politização do direito a partir da primeira instância, né? Mas o ponto é a concentração. Eu acho que esse é o ponto. O ponto não é os tribunais superiores julgarem parlamentares, é você ter todos os parlamentares, todos os senadores, todos os deputados nas mãos de 11. E hoje em dia nas mãos de um, porque vamos nos lembrar que 85%, segundo pesquisas recentes, 85% dos parlamentares, das decisões, aliás, do STF, são monocráticas. Então, um outro ponto, não adianta a gente acabar com o foro privilegiado e não acabar com esses crimes da palavra. Então, a relativização, por exemplo, da imunidade parlamentar, se isso não for consertado, se o artigo 53 não voltar a valer, se nós seguimos podendo, seja na justiça eleitoral, seja no STF, ou seja em qualquer justiça, se nós seguimos podendo criminalizar as palavras dos parlamentares e caçá-los ou torná-los inelegíveis por desinformação, por negacionismo, por fake news, por coisas assim, não adianta. Você botar na mão de um juiz de primeira instância ou de última, ele pode fazer besteira do mesmo jeito. A besteira, quando chega no STF, ela pode demorar para chegar. Mas se você tiver um juiz condenando alguém, um parlamentar, por fake news, está errado também. Se um juiz eleitoral puder caçar o mandato de alguém e chamar aquilo de desinformação, é tão nocivo quanto, né? Então, o ponto aqui não é simplesmente acabar com o foro privilegiado, é entender o que está por trás da lógica do foro privilegiado. A concentração é uma das coisas que precisa ser repensada. Outra das coisas é a criminalização da palavra. Isso precisa ser repensado. Nós não podemos seguir fazendo com que parlamentares hoje sejam reféns de julgamentos das suas palavras. Então, se a gente tiver um artigo 53 que volte a ser o que era, forte, palavras de senadores e deputados são invioláveis civil e criminalmente, ponto. Se o artigo 53 voltar a valer, 1. 2, se você talvez diluir o foro privilegiado, ou seja, descentralizá-lo e não acabar com ele, eu acho que esses dois pontos, pelo menos,
de saída já é um bom princípio para a gente discutir. Agora, eu estava vendo até o Temer dizendo que isso precisa ser discutido com o STF. Não, isso não precisa ser discutido com o STF, não. Eu acho que o STF não tem que se meter em nada disso. Mas isso tem que ser discutido com a sociedade. Isso não pode ser feito no atropelo, né? Então, na ânsia de consertar um problema, a gente gera outro quando isso é feito de qualquer forma, ou de qualquer jeito. Feito gangorra, né? Sai de um extremo para o outro e não se chega ao equilíbrio. Bom, vamos retomar o artigo de Maria Anastasia O'Grady no Wall Street Journal. Ela começou escrevendo um alerta. Ela disse: a liberdade nas Américas enfrenta um grau de perigo nunca visto desde a Guerra Fria. O maior risco não é, como ocorreu nas décadas de 70 e 80, a repentina tomada do poder pelos militares. Os ditadores do século XXI estão copiando Hugo Chávez, que consolidou seu governo tomando o controle das instituições democráticas enquanto era popular e depois prendeu seus oponentes ou os exilou. Bem, aqui ela chama atenção então para algo que tem muito a ver com a realidade brasileira, né? O Marcílio até já comentou isso. Os que acusam Jair Bolsonaro de um golpe dizem que ele tentou mobilizar os comandantes para um golpe de Estado clássico com intervenção militar. Mas a articulista destaca que os golpes mais em voga hoje aqui na América Latina são aqueles à moda do Hugo Chávez, que foi tomando o controle das instituições democráticas até ter totalmente as rédeas. Isso está ocorrendo no Brasil de hoje? Como vocês veem essa introdução do artigo, né? Até porque no Brasil de hoje, querendo ou não, há um emparelhamento do Estado depois de tantos anos de governos petistas, e a própria Suprema Corte tem um viés fortemente lulista, no sentido de que foram indicados pelo PT. Não foi através de uma medida de força, mas é uma medida cumulativa de anos de poder e que vai resultando num aparelhamento ideológico. Me lembra muito uma frase do Olavo de Carvalho, né, que até muito tempo atrás quase profetizou: ou nós prendemos os comunistas pelos crimes que eles cometeram, ou eles depois vão nos prender por crimes que nós não cometemos. É exatamente o que está acontecendo agora. Estão querendo prender Bolsonaro por um crime que ele jamais cometeu. Um golpe de Estado que nunca aconteceu. Porque talvez lá atrás esse povo todo ficou impune. Porque lá atrás a gente não foi para as ruas quando o Lula foi solto da cadeia. Porque lá atrás a gente não perseguiu os seus crimes e buscou para que fossem todos presos segundo a própria letra da lei. Não por uma perseguição, a gente nunca sai das 4 linhas da Constituição, apenas exige que elas sejam cumpridas, que eles sejam investigados e punidos. E a gente sabe que muitos escândalos até hoje passam impunes. Veja o INSS. Até agora não se instalou a investigação, não aconteceu CPI, não tem ninguém preso, nenhum real foi devolvido. O maior escândalo de corrupção da história do nosso país foi praticamente esquecido e nos holofotes de novo está Bolsonaro, que não fez nada, que está em casa com a tornozeleira eletrônica, proibido de usar redes sociais e até hoje ele é pauta de tudo. E esse escândalo bilionário já foi esquecido, ninguém fala mais, não se comenta mais. Ou seja, nós precisamos lembrar disso. Antônio Gramsci trouxe uma inovação para a revolução socialista, para o comunismo, né? Dizia que nós não precisamos pegar em armas, os proletariados não precisam pegar em armas, nós precisamos ocupar espaços. E aí, com o tempo, nós vamos tomando poder. E é exatamente isso que o PT fez. Lá atrás, disputou várias eleições, perdeu, e ao longo do tempo foi ocupando os espaços no Ministério da Educação, nas universidades, no Judiciário, nos diversos poderes, legislativo, federal. Agora, eles estão em todos os lugares, inclusive tem a maioria na Suprema Corte. Então eles não precisam pegar em armas, eles não precisam do Exército. Eles já aniquilaram o Exército praticamente por inteiro, esterilizaram. Já não tem mais ninguém com coragem no Exército pegar em arma e dar um golpe de fato. Haja visto o que está acontecendo agora com o Braga Neto, com o Cid, com todo mundo. Então, assim, a gente precisa acordar para a realidade de, sim, eles aparelharam as instituições. O que nós precisamos fazer? Tirar eles de lá. Nós temos o povo que numa democracia é soberano, o povo que dita a vontade do país, para onde o país deve ir, para onde o país deve andar. E se o povo quer tirar eles de lá, Alexandre de Moraes, e tirar esses caras de lá. Primeiro a gente tira a célula cancerígena, depois a gente faz o tratamento da recuperação. A Mary O'Grady, ela faz a comparação com 2 países. Faz a comparação com o que aconteceu na Venezuela e faz a comparação com o que aconteceu com Nayib Bukele em El Salvador.
Em ambos os casos, como ela bem coloca, não houve um golpe militar, não houve uma atuação de militares para tomar o poder, mas eram civis que foram lentamente cozinhando o sapo, foram ocupando, tomando poder, tomando instituições. E no discurso do Alexandre de Moraes, ele fala assim, fortalecemos as instituições. Na verdade, fortaleceram pessoas, fortaleceram órgãos públicos. Vamos lembrar que instituições dizem respeito a regras do jogo. As regras do jogo foram destruídas. As instituições, como regras do jogo, estão em frangalhos, estão em fragmentos no Brasil. Elas estão trituradas, porque você não tem regra do jogo, você não tem liberdade de expressão, você não tem eleições com livre competição, com respeito igual aos dois lados, você não tem igualdade de tratamento perante a lei. Não, você tem, como bem colocou Marcílio, um projeto que é um projeto de derrota do bolsonarismo, é um projeto que vai além do Supremo Tribunal Federal, que tem um barco que está avançando, que tem uma série de pessoas aliados dentro desse barco. Você tem uma imprensa com 80% dos jornalistas de esquerda, você tem o Supremo Tribunal Federal, você tem um governo Lula, você tem aliados deles colocados em uma série de órgãos públicos, você tem elites que estão acostumadas com o toma lá da cá do governo Lula, com capitalismo de compadrio e que já estão mamando nas tetas do governo de novo, grandes corporações que são beneficiadas por isso. Então você tem um grande barco para derrotar o bolsonarismo que está tomando vantagem disso. Isso acaba com igualdade perante a lei, igualdade de oportunidades, impessoalidade, tratamento de todos igualmente, que são instituições essenciais para a existência e funcionamento tanto de um Estado de Direito como de uma democracia verdadeira. Então, quando ele fala, Alexandre de Moraes vai no vídeo e fala, nossas instituições são fortes, vírgula, o que existe sim é um fortalecimento de órgãos públicos e uma concentração extraordinária de poder. Uma concentração extraordinária de poder no Supremo Tribunal Federal, em detrimento, inclusive, do funcionamento da separação de poderes, do controle do poder pelo poder, e o fortalecimento em especial de uma pessoa chamada Alexandre de Moraes, que tem uma aliança com algumas outras pessoas muito poderosas da República, como Gilmar Mendes, que, a meu ver, na minha avaliação, é a pessoa mais poderosa do Supremo e do país. Então, quando a gente olha para esse cenário que a Mary O'Brady descreve no artigo, ela realmente está retratando um processo que está acontecendo no Brasil. E ela faz um alerta. Aconteceu em outros lugares, e em outros lugares se chegou a um ponto de não retorno. E quando ela fala de El Salvador, ela fala, adeus democracia, tchau democracia, sinto muito, foi e não vai voltar. Agora, no Brasil ainda existe uma possibilidade de retorno. E quando a gente olha o artigo dela como um todo, ela faz um diagnóstico do que está acontecendo, falando que 8 de janeiro não foi um golpe, que o Supremo aplicou o golpe. Ela faz um diagnóstico da falta de funcionamento do Senado Federal em conter os abusos e ela traz uma solução. Ela diz, diante da omissão do Senado, existem agora mecanismos em ação a partir dos Estados Unidos de punição e isso pode, eventualmente, contribuir, claro que com a ação da sociedade brasileira, para que as coisas retornem ao seu normal. E assim nós esperamos que aconteça, Tosi. Marcília, quer acrescentar alguma coisa nessa nossa conversa aí? Depois já quero passar para mais um trechinho do texto da Mary O'Grady. Apenas um ponto, que é o seguinte, a gente precisa também entender, né, isso eu tenho escutado muito, não, mas é só um artigo, vocês estão se dedicando a algo que não é importante, porque não é um editorial. Mas isso eu escutei de muita gente, não é um editorial. Mas, veja, não importa se é um editorial, se é um artigo, não importa quem escreveu, não importa, até porque da última vez que ela escreveu um artigo, virou editorial no dia seguinte. Mas o ponto aqui é que a imprensa internacional tem visibilizado o que está acontecendo aqui no Brasil, e isso é constrangedor. Veja, não é só uma atitude única, né? Nós temos uma pessoa refugiada, aquela feminista, ativista, refugiada fora do país, porque ela estava sendo perseguida aqui pela ação da Erika Hilton. A gente tem na Espanha o Eustáquio lá também
asilado, a gente tem o Alan também nos Estados Unidos, o Alan dos Santos, a gente tem, quer dizer, essa visibilização, a gente tem houve aquela matéria da Economist, a gente tem agora a segunda vez que o Wall Street Journal se preocupa com isso, quer dizer, é um combo de coisas. O ponto é esse, a visibilização do Brasil como um polo de censura tem se tornado frequente, todo mês, toda semana, cada 2 semanas tem alguma coisa que corre a mídia internacional. Então, é só aqui que a gente não fala, é só aqui que tem parte das pessoas que não falam. Mas se você sai por aí, né, o Brasil tem essa particularidade, mas pelo mundo nós temos nos espalhado pelos holofotes das mídias como um país censório. E eu acho que é esse o grande ponto. Não interessa se é um editorial ou se é um artigo, mas sim que nós nos tornamos referência de censura no mundo. E isso é que preocupa os ministros, sobretudo, porque não tem muito como eles dominarem, vamos dizer assim. Eles podem ser amigos desse ou daquele jornalista, eles podem ser amigos desse ou daquele veículo, eles podem acreditar que eles estão com o Brasil na mão, mas fica muito difícil tapar o sol com a peneira quando se espalha pelo mundo inteiro. A gente vai para mais um recado dos nossos patrocinadores, muito importantes para a gente manter programas como Última Análise aqui no canal do YouTube da Gazeta. Boa noite, Marcos Tosi. Boa noite para vocês que estão acompanhando aqui a programação. É uma pausa breve, mas é para falar de um assunto muito importante, né? A gente sabe que hoje a nossa principal ferramenta é o nosso corpo, é a nossa mente. E esse horário eu sei que a gente quer absorver, a gente quer entender o conteúdo. E às vezes a mente não vai, o cansaço vem, Marcos Tosi, e acaba atrapalhando tudo. E lógico, esse cansaço, a testosterona baixa, uma série de problemas também impactam na intimidade, no relacionamento. E aí a gente chega em casa no final do dia, é cada um pro lado, a briga vai tomando mais espaço. Hoje o maior índice, inclusive, de divórcio não é só os problemas financeiros e nem a traição. Por incrível que pareça, é a insatisfação sexual. Por isso eu quero que vocês conheçam Max Viril Premium. Max Viril é o melhor aliado para você que é homem. Primeiro, é um tratamento que foi formulado com nanotecnologia e com uma formulação inteligente, nobre. Não existe nada semelhante no mercado. É um tratamento que vai direto resolver diversos problemas. Por exemplo, você que tem 30, 35 anos, vai diminuindo a produção de testosterona 1% ao ano. E a testosterona, eu costumo dizer que é a gasolina no corpo do homem. E aí sabe o que acontece? Você acorda cansado, termina o dia exausto, o desejo desaparece. Quando você quer, tem vontade, parece que o corpo não vai. O Max Viril, com essa formulação, regula esse hormônio tão importante. Segundo, a circulação. Para você que está acompanhando aqui o Marcos Tosi, tem diabetes, colesterol, pressão alta, mesmo com a medicação em dia, isso enfraquece o desempenho, enfraquece a ereção. E nem tudo dá para resolver na força de vontade. Aliás, nem gripe a gente consegue resolver sem tratamento. E aí, ó, presta atenção, o Max Viril tem um ativo que é a arginina, que é um vasodilatador, aumenta o calibre das veias e melhora todo o fluxo sanguíneo, aumentando o seu tempo de ação, ou seja, ao invés de 5, 7 minutos, você vai jogar o primeiro, o segundo tempo com direito à prorrogação e não falha. Ele aumenta a duração e a resistência. É o maior potencializador do Brasil. E ele é rápido com essa nanotecnologia porque atinge o corpo do homem em escala molecular. Então faz o seguinte, aproveita que você tem um tempinho agora à noite, você que não abre mão de ser o melhor no seu trabalho em casa, liga 0800 323 5097 0800 323 5097. Tira um print aqui do telefone, sabe por quê? Hoje, os maiores homens, os mais bem-sucedidos, seja um jogador, seja um advogado, seja um médico, seja você que trabalha como motorista, os homens mais bem-sucedidos. Eu digo bem-sucedidos não é só em relação ao valor financeiro, a conta bancária. Eu digo em tudo, no teu relacionamento, no teu cuidado com a saúde. Chega em casa agora, vai pra academia, joga uma bola com os filhos, tem aquele tempo de qualidade com a esposa. Tem a testosterona altíssima. E o Max Viril vai regular como um GPS tudo que atrapalha. Ejaculação rápida é a ansiedade. Ele reduz a ansiedade, a hipersensibilidade, tudo com uma dose altamente potente, com a melhor nanotecnologia e é natural.
Ou seja, não atrapalha a sua medicação e para você que tem 30, 40, 50, 70 anos é um sucesso. Só que é o seguinte, para você que está acompanhando aqui à noite a programação, ligou agora à noite, tem uma equipe top para te atender, você vai ganhar um smartwatch top de linha, presente para você que está acompanhando aqui. Esse relógio atende ligação, recebe mensagem no WhatsApp, cronômetro, tempo, tem calculadora e vai também o AirDots, que aí dá para você acompanhar pelo YouTube aqui o Marcos Tozzi, um fone sem fio Bluetooth. São 2 presentes, 60% de desconto, ou seja, não é caro, tem frete e a caixinha sigilosa. E a equipe que te atende é maravilhosa. Faz o seguinte, separa 5 minutinhos. Você não gasta nem 30 segundos do seu dia para consumir Max Viril e é uma mudança nítida. 0800 323 5097. Só correr pro telefone e agora passo a bola para você, Marcos Tozzi, continuar com esse conteúdo top. Voltamos ao nosso debate, então, na análise da colunista do Wall Street Journal. Ela aponta que 2019 foi um marco na transição para uma Suprema Corte autoritária, coisa que o Marcília sempre tem nos lembrado por aqui. O problema em Brasília começou em 2019, quando o Supremo Tribunal Federal alegou ter sido vítima de calúnias e ameaças e invocou uma norma interna que lhe conferia o poder de instaurar inquéritos secretos sobre supostos crimes contra os seus membros. Primeiro, instaurou o inquérito das fake news, assumindo-se como iniciador, investigador e juiz. Isso foi uma violação dos direitos constitucionais dos brasileiros, que têm o direito de ter seus processos criminais julgados em tribunais locais e estaduais, com acusações apresentadas por promotores locais e estaduais. Argumenta aí a Mary O'Grady. E vamos a mais um trechinho da crítica à ditadura de toga brasileira. Ela disse que o ministro Alexandre de Moraes, conhecido por sua oposição ao então presidente Jair Bolsonaro, foi escolhido a dedo pelo então presidente do Supremo Tribunal Federal, José Antônio Dias Toffoli, para conduzir o inquérito, embora a designação dos ministros seja aleatória. Os investigadores monitoraram as contas de pessoas politicamente incorretas nas redes sociais, criminalizaram suas opiniões e as prenderam preventivamente. Alguns juristas reclamaram que o tribunal estava violando a imparcialidade, a liberdade de expressão e o sistema de justiça adversarial. Mas o Senado se esquivou de seu dever de disciplinar o tribunal. E aqui eu queria destacar 2 pontos, do que ela argumentou. O cometimento de abusos e a falha do Senado em esboçar qualquer reação. É impressionante o diagnóstico que ela fez. Ela reuniu basicamente todas as ilegalidades iniciais ali do inquérito, dizendo que foi instaurado de ofício, por iniciativa própria, foi distribuído a dedo, para os juízes que eram vítimas, o Supremo se viu vítimas de calúnias e injúrias, e aí eles, vítimas, instauraram, não tinham um sistema adversarial, eles passaram a conduzir ali por vontade própria o inquérito, veriu o direito das pessoas de serem julgadas no foro adequado, chama isso de princípio do juiz natural, mesmo sem foro privilegiado, passaram a ser submetidas a investigações perante o Supremo Tribunal Federal. Foi conduzido por alguém que era adversário, visto como um adversário, um inimigo de Jair Bolsonaro. Ou seja, além de ele ser vítima dos crimes, ele é inimigo dos investigados e réus e foi usado como instrumento de censura. Me lembre aí, Marcília e Gui, se eu pulei algum dos pontos. Mas ela conseguiu ali reunir num punhado, ali numa mão, grandes ilegalidades que ficam expostas e ferem princípios universais de justiça, não só da justiça brasileira, mas da justiça americana, da justiça de todo o país civilizado. A gente costuma falar de direito penal democrático, processo penal democrático, e todas as regras de processo penal democrático, direito penal democrático, foram violadas em nome de quê? De proteger a democracia. Se viola a democracia. Eu gostei da última frase dela ali, né? O Senado ficou quieto, o Senado não fez nada, o Senado se calou diante do seu papel constitucional de que é punir o tribunal. E ela escreve punir o tribunal. Eu achei excelente essa frase. É dever do Senado punir o tribunal. Parece que a gente esquece disso. Não é só dever do Senado controlar ali as leis, aprovar as emendas, não. O Senado, eu acredito que nas próximas eleições de 2026, essa vai ser a atribuição mais importante para a gente eleger senadores. Você está disposto a entrar em confronto direto com os ministros do Supremo Tribunal Federal? Sim ou não? E aí esse cara pode ou não receber o voto. Ao meu ver, é isso que vai acontecer. Vou ter 2 vagas de Senado para a gente eleger, para a gente colocar lá. E se a gente não colocar o Supremo no seu trilho de voto,
no trilho da Constituição, no trilho da lei, ele vai se perder. O Brasil vai continuar como um trem desgovernado, sem rumo, e passando por cima de todas as prerrogativas constitucionais, passando por cima, claro, principalmente da direita, do Bolsonaro e todo mundo ao seu entorno. Então nós precisamos sim de senadores dispostos a punir o Supremo Tribunal Federal. E não sei o que estou falando, é a nossa querida Mayor Brady, jornalista, escritora. Para ficar claro, se o ministro Alexandre Moraes quiser colocar alguém no inquérito, coloca ela. Para não dizer que eu estou sendo antidemocrático. Então, de fato, nós precisamos disso. Infelizmente, isso não tem acontecido, porque os últimos presidentes do Senado têm uma capivara lá no Supremo. O Pacheco tinha seus problemas, o Alcolumbre tem sérios problemas. O Deltan mencionou aqui, eu postei lá uma lista de todas as investigações. Ele já foi investigado por crime eleitoral, investigação que foi arquivada pela ministra Rosa Weber. Depois, ele ainda tem uma investigação pendente de rachadinha, 2 milhões de reais que ele supostamente teria recebido de rachadinha, que, segundo o Globo, esse processo está em sigilo, ninguém sabe em que pé que está, só sabemos que foi distribuído ao Flávio Dino depois da Rosa Weber se aposentar e sair do tribunal. O mesmo Flávio Dino que está nas mãos o processo das emendas do Senado, que ele travou lá as emendas do Senado e está com ele. E vai lembrar, quem que é um dos maiores articuladores das emendas do Senado? Davi Alcolumbre. Ele que já, na época do Bolsonaro, tinha 20% das emendas para destinar quase que sozinho. A CNN que publicou. Hoje, depois da derrubada do IOF, ele é o senador que mais indicou emendas para o governo federal. Segundo saiu na imprensa também, a Veja publicou. Ou seja, e aí, claro, ele tem os problemas que traz com isso, né? Indicações aí, no mínimo, suspeitas para a Codevasf, para uma empresa que ele teria supostamente também andado com o jatinho da empresa. Enfim, as coisas começam a se embaralhar e aí também tem possíveis benefícios que ele teria levado. E, além, claro, de toda a sua família, que uns são alvo de investigação da Polícia Federal até hoje, outros têm problemas lá no Amapá com as terras, enfim, é um embrolho, é primo, é irmão, é tio, é coisa pra caramba, não dá nem pra ficar falando aqui, senão a gente teria que listar muita investigação, muita coisa que está acontecendo. Então, nós precisamos, sim, como o Deltan comentou, aprovar da forma correta o fim do foro privilegiado, para que os nossos futuros presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados não fiquem com o rabo preso lá no STF e nem qualquer outro deputado ou senador que for colocar o Supremo nos trilhos. Se a gente quiser punir o Supremo Tribunal Federal, tem que tirar a prerrogativa deles retribuírem, porque daqui a pouco os senadores vão lá, aprovam impeachment, aprovam o limite ali do tempo dos ministros ficarem no Supremo, e aí os ministros vão lá e dão outra, né? Dá uma que eu te dou outra, dá uma que eu te dou outra, como falava o Bolsonaro. Então a gente precisa tirar essa prerrogativa deles do jeito certo, que não fique como algo que gera impunidade, como eu também comentou, mas isso precisa ser feito urgente e ano que vem nas eleições é a nossa última chance de fazer isso. Agora, Marcília, à primeira vista parece uma situação insolúvel, né? Porque se o Alcolumbre tem essa ficha corrida lá pendente no STF, está na mão dos ministros, ele não vai pautar nunca o impeachment e ele ainda é presidente do STF por um bom período. No entanto, você tem uma tese, né, Marcília, de que ainda que não caiba o impeachment de um presidente do Senado, da Câmara, pode caber sim uma responsabilização e um eventual afastamento no movimento político, né, numa articulação política, para caso eles não estejam cumprindo os seus deveres funcionais. É por essa linha que é possível ter uma solução desse impasse, que não seja o impeachment, que talvez não seja cabível no caso? Só antes desse ponto, pegando só um gancho no que o Kilter estava falando, veja, a gente precisa também fazer uma lição de casa aqui, né? Então, assim, o eleitor precisa fazer uma lição de casa. O que não tem como a gente ter os parlamentares sem estarem se sentindo presos ou constrangidos ou o que for, enquanto eles tiverem rabo preso merecidamente. Então, o cara que tem ficha corrida por corrupção e coisas do gênero, esse cara as pessoas precisam entender. Aliás, uma boa coisa é puxar a ficha corrida, ou talvez a gente até podia ter, não sei se tem, mas acesso à ficha corrida dos parlamentares para a escolha do voto no ano que vem.
porque não é só uma questão moral ou legal, mas é uma questão de que esse cara vai estar sempre na mão de alguém. Um cara que tem ficha corrida e entra no Congresso, ele sempre está na mão de alguém. Me parece óbvio. Como é que vota num cara assim? Não dá. Não tem como tocar isso adiante, porque essa pessoa estará com a sua liberdade naturalmente sequestrada. Ele vai estar na mão de alguém. Alguém pode sempre julgá-lo, seja de primeira instância ou segunda ou milésima instância. Então, não adianta a gente só tirar a possibilidade de que os parlamentares sejam julgados pelo STF, nem apenas tirar a possibilidade de que sejam julgados por crimes da palavra, crimes de opinião. Mas a gente precisa também votar em gente que não tem aí, enfim, ficha corrida de corrupção, pelo amor de Deus. Senão esse cara sempre vai dar trabalho, vai ser impedido de fazer aquilo que ele quer. O Alcolumbre é um bom exemplo disso, né? De fato, ele mesmo disse, como o Deltan lembrou, que nem que ele mesmo votasse a favor do impeachment, ele levaria adiante. Quer dizer, então, sequer a vontade dele mesmo é valorizada. Ele está tão a serviço do STF que ele não tem autonomia nem para a própria vontade. Está claro, portanto, que são influências externas, que ele está ali como alguém mandado. Isso é muito ruim. Como é que você vota em alguém assim? Como é que você joga o seu voto dessa forma em alguém que não tem independência, autonomia? Então, bom, esse é um primeiro ponto. Agora, pegando o segundo ponto que você trouxe, Tosi, o Marcos Tosi, como eu disse a moça, agora eu lembrei que o seu nome era Marcos, aliás, acho que eu nem sabia que o seu nome era Marcos, a gente só chama você de Tosi. Mas, enfim, Marcos Tosi, o fato é que a segunda parte aí da sua questão é o seguinte, não cabe impeachment, mas eu entendo que, do mesmo jeito que o Alcolumbre quis suspender mandato de parlamentar por eles obstruírem a pauta e se omitirem diante da sua função, os próprios parlamentares podem fazer o mesmo. Os parlamentares também podem buscar a suspensão do mandato e até mesmo a destituição do Alcolumbre do cargo por omissão. A diferença aqui é que eu não vejo nenhuma razão em dizer que ocupar a mesa do parlamento é omissão, porque isso é fazer política. O parlamentar ele não vive de votação. Tá? Temos aqui 2 parlamentares, né, ou enfim, que já passaram por essa experiência e sabem muito bem, você não passa o dia inteiro votando, você não é uma máquina de votar, você está ali para fazer política, obstruir a mesa é fazer política, é costurar, fazer costuras para que e depois aquilo resulte numa votação. Agora, você ser o presidente de uma casa, você ter a função de convocar a mesa, de pautar as votações, de atender a maioria e etc, e você não o faz, esse sim obstrui. Esse sim se omite diante do seu trabalho. Então me parece aqui que os parlamentares não estão se omitindo, mas os presidentes das casas sim. E esses presidentes podem, então, pela mobilização dos parlamentares, terem até o seu mandato suspenso ou até mesmo a destituição do cargo. Isso o regimento interno das 2 casas permite. Isso faz lembrar até o que disse o advogado do Trump um dia desses, aquele que é americano, mas fala muito bem português, e disse assim, como é que pode você ter uma casa cuja atribuição é fiscalizar o Supremo, a Justiça, e a maioria dos integrantes dessa casa diz que quer fiscalizar, mas uma pessoa vem e fala assim, não será fiscalizado, nós abrimos mão disso, não vamos fazer. Algo muito disfuncional na democracia brasileira. Deixa eu mostrar como que a colunista do Wall Street Journal encerra o artigo. Ela diz assim, não importa o que você pense do senhor Bolsonaro, está claro que a política tomou conta da corte. A direita no Senado brasileiro está tentando mobilizar os votos necessários para o impeachment do ministro de Moraes e restaurar a imparcialidade judicial. As elites estão começando a reclamar dos juízes embriagados de poder. Infelizmente, as tarifas de 50% do presidente Trump sobre as importações brasileiras impulsionaram o nacionalismo e o apoio ao senhor da Silva, Lula da Silva. Mas a decisão do Tesouro dos Estados Unidos no mês passado de impor sanções a Moraes parece ter chamado a atenção dos outros membros da corte, que sem dúvida entendem que pode haver mais por vir se o Brasil não encontrar uma maneira de restaurar o Estado de Direito. Esse é o nosso desafio e a forma como ela conclui o artigo, como
encontrar uma maneira de restaurar o Estado de Direito. E no fim do dia virou a nossa esperança, né? Essas sanções dos Estados Unidos, de fato, têm feito o humor da corte dos ministros virar do avesso ali, né? Eu lembro que algum tempo atrás a imprensa soltou que em uma reunião fechada sobre o voto, acho que era algum do caso do Bolsonaro, o Nunes Marques ia pedir vista e o Gilmar Mendes falou, ó, se você ceder a pressão, não dá pra gente parar de ceder, a gente vai ter que ceder uma atrás da outra, então é bom que você não ceda a pressão, mantenha firme e segue junto com a gente. E aí, agora, parece que tá 1 a 1, todo mundo pulando o barco. Tiveram uma reunião com os banqueiros, com os bancários, falaram, olha, não tem como a gente driblar a lei Magnitsky. O Alexandre de Moraes está tendo que usar, segundo a imprensa noticiou hoje também, o Pix, a conta bancária do sócio da sua esposa, porque parece que ele e, pelo jeito, a família dele também já não consegue nem fazer Pix direito, porque os bancos também falaram, olha, até o Pix passa por uma análise externa, passa por fact-checks aqui, passa por checadores internos que usam a lei Magnitsky. Então, assim, morreu financeiramente completamente. E aí os outros ministros devem ter olhado para o lado e falado, cara, eu não quero viver assim. Tremeu na base e falou, é melhor não. Então, sinceramente, de fato, a lei Magnitsky hoje é o que nos dá esperança de uma mudança rápida do curso do país mudar antes das eleições e tomara que isso de fato aconteça, que chegue o Magnitsky para o Alcolumbre, para o Gilmar Mendes, para quem mais tem se colocado no caminho de a gente ter um Brasil livre de verdade. É interessante ver ela encerrando o artigo, trazendo a solução e dizendo, olha, precisa existir uma solução. As tarifas não funcionaram do modo como se esperava, porque as tarifas tiveram um efeito rebote, o efeito talvez que possa ser comparável ao que aconteceu no Canadá, quando o Trump aplicou sanções em relação ao Canadá e a esquerda canadense acabou se fortalecendo. E ela disse, olha, as tarifas tiveram uma função aí e acabaram fortalecendo o senhor da Silva. A popularidade dele, diante de um nacionalismo, foi recuperada, mas existem outras sanções que foram aplicadas pelo Tesouro e os outros membros da corte já estão atentos que mais coisa vem por aí. E essa é a nossa esperança, que exista algum tipo de freio, porque daqui de dentro do Brasil esse freio não virá até 2026. A partir de 2026 pode sim vir um freio interno, a partir da atuação do Senado Federal, mas até lá a gente depende infelizmente, a gente depende de uma atuação externa hoje no Brasil, de punições que venham não sendo aplicadas dentro do Brasil, mas são punições aplicadas aí para empresas americanas e que acabam tendo efeitos no Brasil em relação a quem viola direitos humanos. Esperamos todos nós que essas punições, os efeitos delas, inclusive no Brasil, possam vir a frear aqueles que vêm abusando ou compactuando com o abuso do poder desde há 6 anos atrás. Agora você veja como é a liberdade de expressão, né? Eu fico pensando se um jornal brasileiro tivesse dado uma manchete como foi do artigo da Mary O'Grady, né? O STF deu um golpe de Estado no Brasil. Esse jornal aqui no Brasil não sei se não estaria em apuros, hein, Marcília? Porque estaria atacando a democracia, o Estado Democrático de Direito e viriam muitas punições. Você veja como que é a liberdade de expressão e como nós estamos cerceados. De duas coisas aconteceriam, sem dúvida alguma. Nesse momento, o jornal poderia estar no inquérito, sem dúvida alguma a AGU do Messias já teria dito que mandou a Polícia Federal abrir uma investigação, né? O ministro Moraes talvez tivesse tomado alguma providência enfim, pedir que o jornal se manifeste em 24 horas, né, como de praxe. E, sem dúvida alguma, a imprensa já estaria chamando a todos os envolvidos de bolsonaristas de extrema-direita e fascistas e daí para baixo. Bom, quero agradecer, Marcília, pela participação mais uma vez. Obrigado também da Dallagnol, obrigado ao Guilherme Kilter, obrigado especialmente a você que esteve com a gente e peço para que você considere se tornar assinante da Gazeta do Povo. Aproveite a promoção, R$1 nos 3 primeiros meses e você apoia o nosso jornalismo independente e corajoso. Obrigado e até o nosso próximo encontro.